Graça e paz, queridos. Todos vocês que estão aqui presencialmente, aqueles também que estão nos acompanhando pela nossa transmissão, gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 2, apenas os primeiros 3 versículos, onde nós estaremos nessa manhã meditando sobre o perigo da negligência. Até quarta-feira já tinha decidido, já estava tudo certo para eu começar uma nova série. Eu até havia comentado com o pastor. Nós encerramos 10 mandamentos no nosso último encontro, mas o Espírito que nos guia, o Espírito de Deus, estava me incomodando para não falar sobre aquilo que eu queria falar. E a gente entende que, às vezes, o nosso coração quer falar algo, mas como pregadores, como anunciantes do Evangelho, nós precisamos falar aquilo que Deus quer falar. Então, vamos meditar sobre o perigo da negligência. Capítulo 2 de Hebreus vai nos dizer assim, versículo 1, 2 e 3. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Teu Espírito nos guia, o Teu Espírito nos conduz. E nesse momento, nessa manhã, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações, certos de que aonde superabunda o pecado, onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. E nesse momento nós pedimos que por Tua graça me use para a Tua glória, e que em tudo o Seu nome seja glorificado, e que nós possamos receber a Tua graça nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então nós vamos meditar um pouco acerca dessa carta aos Hebreus. Essa carta que não se tem certeza de sua autoria, não sabe se foi Paulo, se foi Apolo. Foi Apolo, pastor? Ah, foi Paulo? Aí. Ó, o pastor está falando que foi Paulo. Está gravado, brincadeira. Mas não se sabe ao certo ainda, há diversas evidências, né, sobre a sua autoria, mas ninguém fechou questão acerca disso, né? Mas é uma carta que, apesar de ser extremamente cristocêntrica, extremamente teológica, devido a essa falta de certeza sobre a sua autoria, curiosamente foi uma das últimas a serem incluídas na formação do cânon, aquilo que a gente tem hoje por escritura. E nessa passagem que acabamos de ler, nós vamos ver 2 advertências importantes que o autor, seja ele Paulo, seja qualquer outro, 2 advertências que o autor faz à igreja, aqueles irmãos, e faz necessariamente também para nós nos dias de hoje. Das várias advertências que nós encontramos na carta aos Hebreus, esta é contra o desvio da mensagem do Evangelho e, consequentemente, também uma advertência contra a negligência de nossa parte. E para a gente se situar e entender o porquê o autor escreveu isso, a gente precisa entender o contexto histórico. E quando a gente observa o contexto histórico
do momento exato em que o autor escreveu a carta aos Hebreus, nós vamos ver que os cristãos hebreus daquele momento, naquele tempo, naquela época, estavam enfrentando duras perseguições. Estavam sendo perseguidos, estavam sendo presos, estavam sendo mortos. Muitos perdiam suas vidas, muitos cristãos, por causa desse evangelho, perderam seus bens, suas propriedades, até mesmo as suas vidas. Muitos deles foram queimados vivos, lançados a feras. Tudo isso por causa da pregação do evangelho. E nesse cenário onde recentemente o nosso presidente da República, na Assembleia Geral das Nações Unidas, alertou líderes mundiais sobre algo que todo mundo sabe que acontece há mais de 2000 anos, não é novidade. Aquilo que ele classificou como cristofobia. O que nos choca, o que nos impacta, não é o fato de ter que ser um homem como ele fazer esse alerta. O que nos impacta é olharmos cristãos hoje dizendo que não existe perseguição ao evangelho, dizendo que cristofobia não existe, dizendo que perseguição a essa mensagem é invenção daquele homem. Pior do que ver um homem como ele falar algo tão importante é ver cristãos da nossa geração dizendo que isso não existe. E a Bíblia está aqui para mostrar que existe perseguição ao evangelho há mais de 2000 anos. E diante disso, a gente vê notícias recentes do governo chinês intensificando a repressão a cristãos, inclusive proibindo qualquer tipo de menção ao nome de Deus. Não é só ser cristão, falar de Deus agora é um crime. E a gente tem outros exemplos, talvez um cenário que seja ainda pior, onde parece que alguns grupos ativistas, alguns grupos sociais que têm alto engajamento, para esses grupos a vida de cristãos negros não importam quando se calam diante do genocídio que acontece em países africanos. Nos últimos 20 anos, estima-se que o governo nigeriano matou mais de 100 mil cristãos. Por quê? Por causa do evangelho, por causa dessa palavra, por causa dessa mensagem. E quando se trata de cristãos, talvez não se importem, talvez essas vidas não importem. Mas voltando para os Hebreus, o fato é que muitos cristãos diante dessa perseguição, muitos cristãos diante dessa ameaça iminente de morte, de prisão, de tantos outros perigos, eles preferiam negar a sua fé do que morrerem por ela. Eles preferiam renunciar a Cristo para escapar da prisão, para escapar da morte. E por isso o autor escreve a carta com o objetivo de fortalecer aqueles que estavam sendo perseguidos. Era um incentivo a eles, para eles se manterem firmes, não se desviarem dessa mensagem. Então, no capítulo 1, com o objetivo de fortalecer estes irmãos que estavam sendo perseguidos, que estavam sendo afrontados, que estavam sendo confrontados por causa do evangelho, o autor então destaca que Cristo era superior. Ele fala sobre a superioridade de Cristo. Ele deixa claro que Cristo era superior não apenas aos profetas, mas também aos anjos. Ele afirma, ele deixa claro para aqueles irmãos e deixa claro para nós que rejeitar o evangelho trazido por Cristo, esse evangelho pregado por Cristo, negar esse evangelho, não seguir o evangelho por Cristo na sua integralidade, na sua totalidade, seria como lavrar e assinar
a sua própria sentença de condenação. Seria como clamar por sua própria condenação. E ele nos dá exemplos disso. Exemplos de pessoas que negligenciaram a mensagem da lei entregue a Moisés. O próprio povo do período do Êxodo caminhou durante 40 anos no deserto, e toda aquela geração, com exceção de Josué e Calebe, não entraram na terra prometida. Por quê? Porque se desviaram do caminho, negaram a fé em Cristo Jesus. Mas percebam, e algo que nos alegra nessa manhã, quando olhamos para o povo durante o período do Êxodo, mesmo no deserto, mesmo na aflição, mesmo na angústia, Deus os sustentou, Deus os manteve com a sua graça, dia e noite. E por que o autor aos Hebreus agora relembra isso? Ele estava com medo de que esse povo, esses hebreus, ele estava com medo que essa igreja, a nossa igreja, diante da perseguição, fossem levados à forte tentação da apostasia, ao declínio da fé, a rejeição à cruz de Cristo. Ele estava com medo que eles largassem o evangelho para voltarem aos seus rituais antigos do judaísmo, temendo por suas próprias vidas. Então, ele defende de maneira enfática de que, uma vez tendo Deus falado através do seu Filho Jesus, esses homens, mesmo perseguidos, nós, mesmo perseguidos, ainda que confrontados, devemos nos apegar a essa mensagem. E as consequências por rejeitar essa mensagem não são boas. O autor, ele traz uma argumentação que eu particularmente gosto muito. A filosofia trabalha muito com isso, algumas áreas do direito também, mas ele fala sobre o perigo de rejeitar essa mensagem. Ele começa de baixo para cima, do menor para o maior. Ele vai escalonando. Primeiro ele lembra o fato de que a primeira revelação veio através da lei, com Moisés, revelada a Moisés através dos anjos. Já a segunda revelação veio através da graça, revelada na cruz de Cristo, através de Cristo, por meio de Cristo. Então ele afirma: ora, se nós não podemos ignorar a revelação que veio através dos anjos, através da lei, e quando o povo ignorou essa revelação, sofreu consequências drásticas, muito menos podemos nós agora ignorar a revelação que veio através do próprio Filho de Deus, porque as consequências serão ainda maiores. Se Cristo é maior que os profetas, aqueles que ignoram a revelação dos profetas sofreram tamanho sofrimento. Ai daqueles que ignorarem a Jesus Cristo. O autor então nos traz as advertências. A primeira advertência que ele nos traz é acerca do desvio da mensagem do Evangelho. No versículo 1, quando ele diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por essa razão, a expressão que o autor utiliza no início do capítulo 2, deixa claro para nós que há uma estreita conexão com aquilo que ele havia acabado de dizer no capítulo 1, sobre a superioridade de Cristo.
sobre aquilo que Cristo representa. No capítulo 1 ele destaca a revelação de Deus e a supremacia de Cristo sobre os anjos, sobre os profetas, porque Cristo é o próprio Filho de Deus. Então ele vai dizer: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ele acaba de concluir que Cristo era superior aos anjos, Cristo era superior aos profetas, justamente porque Cristo é o Filho de Deus. Então ele aproveita esse momento para aplicar a primeira advertência àqueles irmãos, e ele nos adverte contra o desvio da mensagem do Evangelho. Calvino vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E há sempre um perigo enorme de cairmos em uma religião idólatra, uma religião de imagens, uma religião que cria uma falsa representação da realidade de Deus, uma religião que fala de um Deus, canta para um Deus, prega sobre um Deus, mas um Deus que os nossos corações criaram. Paul Washer vai dizer que, abre aspas, o culto matinal em muitas igrejas é a maior hora da idolatria em toda a semana, porque a grande maioria das pessoas que não está adorando o Deus único e verdadeiro. Em vez disso, elas estão adorando um Deus que formaram de seu próprio coração, seguindo sua própria carne. Artifícios satânicos e inteligência humana. Elas fizeram um Deus semelhantes a elas mesmas, um Deus que parece mais com Papai Noel do que com Jeová. E não pensemos que isso está longe da nossa realidade, porque não está. O caminho, queridos, para a apostasia, o caminho que nos desvia da mensagem do Evangelho, começa no exato momento em que nós invertemos a lógica de serviço. Criamos uma imagem de um Deus que nos serve, um Deus que nos deve algo, um Deus que precisa da nossa aceitação, um Deus que precisa da aceitação da sociedade, um Deus que precisa da nossa escolha, da nossa ação, um Deus que sem mim nada pode fazer, um Deus que me deve conquistas, afinal, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu faço, eu mereço. Um Deus, queridos, que não existe. Um Deus que nós criamos em nossos corações. E era contra esse tipo de comportamento, era contra esse tipo de pensamento que estava dominando o coração dos hebreus e tem nos dominado hoje, que ele escreve, e ele fala: se apeguem com mais firmezas às verdades ouvidas. Se apeguem com firmeza às verdades das Escrituras, não às verdades que o pastor fala, que fulano fala, mas a verdade revelada, a verdade que é Cristo Jesus. Ele está dizendo para nós: olha, saia dessa superficialidade, saia desse nível raso que você se encontra, dessa liquidez, e se agarre naquilo que é sólido, se agarre nas doutrinas que solidificam a sua fé. Ele implora para nós, ele clama, era como se ele estivesse aqui dizendo para nós: olha, por favor, se agarrem a essa verdade, se apeguem a essa verdade que é Cristo. E como nós precisamos nos apegar a essa verdade com firmeza.
sofremos por não nos apegarmos, nos desesperamos, choramos, ficamos ansiosos, depressivos, por não nos apegarmos com firmeza a essa verdade. E a consequência por nos desviarmos dessa mensagem, o autor segue o seu pensamento lógico, a sua análise. Mais uma vez, quando no verso 2 ele vai dizer: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, se referindo à lei de Moisés. Se essa palavra se tornou firme e toda transgressão, desobediência receberam o seu justo castigo, no verso 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tamanha salvação? Como nós escaparemos? Mais uma vez ele aponta para a superioridade de Cristo. É como se ele dissesse: ora, se a lei que está abaixo de Cristo, que é inferior a Cristo, se tornou firme a ponto de toda transgressão, de toda desobediência a ela, seja passível de justo castigo, imagina a desobediência, a transgressão à verdade que é Cristo. Porque agora, o evangelho falado por Cristo, transmitido pelos apóstolos, tem maior autoridade que a lei, pois ela oferece maior salvação. Enquanto a lei pavimenta, nos leva ao caminho da morte, Cristo e a sua cruz nos leva ao caminho da vida eterna. E por isso, o castigo para aqueles que negligenciarem essa verdade é muito mais severo. Porque quanto maior a dádiva, quanto maior a responsabilidade, aquilo a quem é muito dado, muito é cobrado. Se os que violaram a lei, como aconteceu com o povo no deserto, foram punidos justamente por Deus, qual será o destino daqueles que negligenciam o evangelho hoje? Qual será o nosso destino? Ele está deixando claro, queridos, que negligenciar a salvação é muito mais sério do que transgredir a lei. Porque há algumas diferenças entre a lei e o evangelho que nós devemos saber. Enquanto a lei diz aos homens o que eles devem fazer, o evangelho nos diz o que Deus fez por nós. Pela lei nós podemos conhecer o pecado, e pelo evangelho de Cristo podemos conhecer a salvação que há no seu santo nome. Eu queria convidá-los a refletir junto comigo, se a lei que foi dada pelo ministério dos anjos, pelos profetas, não podia ser recebida de qualquer maneira, e a sua transgressão era passível de justo castigo. Imagina o que será daqueles que desprezam o verdadeiro evangelho. O que será de nós que desprezamos o verdadeiro evangelho, que criamos falsas representações do verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho cujo autor é o Filho de Deus. Como escaparemos nós? Para concluirmos, como escaparemos a tamanha negligência? Hoje nós vemos muitos cristãos, além daqueles que negligenciam o evangelho, existem aqueles também que dão muita ênfase à lei, se orgulham muito do cumprimento da lei, daquele ritual moral. Mas não é isso, porque se a dignidade de Cristo é maior do que a dos anjos, maior do que a dos profetas, então devemos ter uma reverência ainda maior ao evangelho do que teríamos à lei.
E muitos desses que se orgulham do cumprimento da lei, se orgulham disso, dizendo: olha, vou à igreja todos os domingos, dou meu dízimo com fidelidade, e eu até tenho um ministério na igreja, mas não tem transformação de caráter, não tem transformação de vida, trata mal a esposa, a família, os filhos, agridem as esposas, não dedicam tempo para a sua família, não larga velhos hábitos, vícios. Eu vou na igreja, levanto a mão no louvor, mas seguem ideologias mundanas, abraçam pensamentos modernos, antagônicos às Escrituras. Cantamos aqui que Ele nos formaste e nos conhece desde o ventre, e existem cristãos que defendem o aborto, entre diversas outras doutrinas completamente antagônicas ao Evangelho. Nós já nos desviamos dessa mensagem. E como somos negligentes, como temos nos desviado dessa mensagem, como perdemos o temor e a reverência a Deus. E reverência ao Evangelho é agir como o Evangelho diz que eu devo agir, é pensar como o Evangelho diz que eu devo pensar, é viver como o Evangelho diz que eu devo viver, é ser quem o Evangelho diz que eu devo ser. E se nós não agimos, não pensamos, não vivemos e não somos como o Evangelho fala, eu tenho uma triste notícia para mim e para você. Nós estamos negligenciando o Evangelho. Como escaparemos nós por nossa negligência? Hoje vivemos em tempos de uma negação prática do Evangelho. Dizemos que acreditamos no Evangelho, confessamos o Evangelho, falamos do Evangelho, mas nossas práticas são completamente opostas ao Evangelho. Não obedecemos as Escrituras, não seguimos o que a Bíblia fala, e isso é também uma negligência, tamanha salvação que há em Cristo Jesus. Se nos perguntarmos, será que o povo hoje, em nossas igrejas, o meio evangélico, a igreja evangélica brasileira, a bancada evangélica, os líderes da igreja evangélica, se nos perguntarmos, será que o povo está negligenciando o Evangelho hoje? Será que nós temos negligenciado a mensagem do Evangelho, negligenciado a salvação que Cristo nos deu? Alguém aqui afirmaria dizer que não? Alguém aqui ousaria dizer que nós não temos negligenciado? É óbvio que sim. Vergonhosamente sim. O liberalismo teológico está devastando igrejas não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Isso é uma verdade. O ateísmo prático é maior do que o ateísmo dogmático, isso é verdade. O sincretismo religioso está cada vez maior e mais forte dentro das nossas igrejas, isso é verdade. O secularismo está criando raízes na nossa juventude, nas nossas crianças, isso é verdade. O materialismo consumista domina as nossas orações, domina os nossos corações, isso é verdade. A teologia da prosperidade tem seduzido e vai seduzir ainda mais pessoas a se apegarem mais à terra do que à eternidade, isso é verdade. E o que falar dessas teologias modernas do coaching, teologia do êxtase, que tem dominado essas igrejas modernas de hoje, isso é verdade.
A negligência, queridos, abre portas para todas essas e muitas perigosas, essas novidades espirituais que vemos todos os anos. A negligência é a porta de entrada. E nós estamos sendo negligentes. Nós estamos retrocedendo. Nós estamos caminhando rumo à apostasia. Rumo à negação da fé. E nós poderíamos falar mais sobre isso, sobre negligência, sobre o que fazemos para tentarmos agradar a sociedade. Com pensamentos diferentes sobre o que a Bíblia diz, e eu já dei alguns exemplos, ideologias que contrariam o cristianismo, ideologia de gênero, aborto, feminismo, e há alguns ainda cristãos dizendo que a igreja precisa se desculpar com a sociedade. Como escaparemos nós por negligenciarmos tamanha salvação? A pergunta feita, como escaparemos nós, ela não tem resposta. Quando eu era pequeno, mais novo um pouquinho, eu assistia o Chapolin. Chapolin todo mundo viu. E diante de uma situação de perigo, era só alguém dizer, e agora? Quem poderá nos defender? Nós não podemos dizer, nós não temos um Chapolin para nos defender, mas nós temos Cristo Jesus, morto, crucificado pelo meu e pelo seu pecado naquela cruz, para nos dar a vida, para nos dar a salvação, e agora nós temos negligenciado essa salvação. Como escaparemos nós? Não tem resposta a essa pergunta. Não existe possibilidade de fuga. Não existe lugar para nós escaparmos por essa negligência. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Como escaparemos nós da ira de Deus por negligenciarmos essa salvação? Essa é, sobretudo, uma mensagem, queridos, de arrependimento. O autor aos Hebreus está dizendo para nós, olha, arrependam-se. Se arrependam enquanto ainda é tempo. Nós temos sido negligentes com o caminho da salvação. Nós temos nos desviado dessa mensagem. Nós temos nos desviado e por isso arrependam-se. Ele está dizendo, olha, nós precisamos nos arrepender das nossas pregações, precisamos nos arrepender das nossas orações, nos arrepender das nossas músicas. Arrependam-se. Sabe, queridos, a única forma de não sermos negligentes ao Evangelho, negligentes a tão grande salvação, é em primeiro lugar, queridos, com arrependimento. Mas depois é necessário também, voltando ao versículo 1, nos apegarmos com firmeza nas verdades, na verdade das Escrituras. Mas como nos apegar com firmeza a essa verdade, se nós não a estudamos, se não meditamos, se não lemos, se não buscamos, se não temos prazer em Deus? Como se apegar quando a mensagem verdadeira tem sido negligenciada todos os dias? A verdade de que nós somos salvos da ira de Deus por conta do nosso pecado. Foi o meu pecado, foi o seu pecado que matou a Cristo naquela cruz. Arrependam-se por negligenciarem
tamanha salvação, que possamos nos arrepender, queridos, da nossa negligência e jamais nos desviarmos dessa mensagem. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Vamos orar mais uma vez. Senhor, louvamos o Teu nome. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus compassivo, o Senhor é um Deus benevolente, o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso. Nessa manhã, ó Deus, com os corações contritos, nós pedimos perdão, ó Pai, porque temos negligenciado a Tua salvação. Nós pedimos perdão, ó Deus, porque temos sido omissos. Nós pedimos perdão porque temos sido coniventes. Te pedimos perdão, ó Deus, porque trocamos a imagem incorruptível de Deus por uma imagem corrupta dos homens. Que o Senhor possa nos perdoar e nos fortalecer a não nos desviarmos nunca dessa mensagem. Te pedindo mais uma vez, ó Deus, não nos deixe, Senhor, entregues a nós mesmos. Que em tudo o Senhor receba a glória e nós recebamos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém.